Fala aí, pessoal, tudo na paz? Espero que sim. Já vai deixando seu like aí no vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho, visite as nossas redes sociais e enquanto você escuta esse som aí, ó, eu vou tomando um cafezinho aqui na minha caneca do Colo-Colo do Chile. Bora pra vinheta! O salário do pecado é a morte. E a reflexão de hoje está em Mateus capítulo 5, versículo 20, que diz o seguinte: Pois eu digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Muitas pessoas definem algumas ações como padrão ou exemplo de bom cristão. E algumas dessas ações, os fariseus exerciam de maneira irretocável, impecável. Eles eram dizimistas e ofertantes, ou seja, eles contribuíam frequentemente com o templo ou com a obra, assim como muitos de nós fazemos hoje. Eles eram doutores da lei, ou seja, eles eram estudiosos da palavra. E nós colocamos como alguém que é bom cristão, um exemplo de bom cristão, alguém que sabe a palavra de cor, alguém que maneja muito bem as escrituras, que sabe muito sobre as escrituras. Os fariseus também eram homens de oração. Eles oravam muito frequentemente e nós também colocamos como exemplo de bom cristão homens e mulheres que oram com frequência, especialmente aqueles que oram em público, assim como os fariseus faziam. Os fariseus jejuavam também. Eles jejuavam muito e proclamavam seu jejum. E nos dias de hoje nós também colocamos como exemplo de bom cristão aquele homem, aquela mulher que jejua muito e jejua por todas as coisas. Os fariseus também eram cumpridores das tradições e nós também julgamos como exemplo de bom cristão aqueles homens, aquelas mulheres que são tradicionais, que cumprem o rito da tradição das suas denominações. Os fariseus não faltavam às reuniões, não faltavam aos cultos, iam aos cultos com frequência. E nós também colocamos como exemplo de bom cristão aqueles homens e aquelas mulheres, os irmãos e as irmãs que estão em todas as reuniões da igreja, culto de oração, culto de intercessão, culto da vitória, culto da celebração, tudo quanto é culto e tudo quanto é dia. Os fariseus discutiam e defendiam a moral, tanto social quanto cultural, como muitos de nós fazemos também e colocamos isso como exemplo de bons cristãos. E, finalmente, os fariseus eram organizados, eles tinham uma organização impecável e nós também colocamos a organização da estrutura como algo extraordinário. Não que essas coisas não sejam boas e não sejam importantes, elas são boas, elas são importantes, e elas são necessárias, mas Jesus disse que se nós fizermos todas essas coisas de maneira excelente, de maneira extraordinária, ainda assim nós não entraríamos no reino dos céus. Então, como exceder essa justiça dos escribas e dos fariseus, sendo que eles eram tão irretocáveis, tão impecáveis religiosamente falando, através da devoção, através da piedade e principalmente através da graça de Deus. A graça de Deus é aquela que faz com que a gente se incline ao nosso irmão. A graça de Deus é o favor imerecido. É o favor que eu recebo do meu irmão e que eu dou ao meu irmão, independente de qualquer circunstância. É através da graça de Deus que eu e você somos aptos a abençoar o mundo. Geralmente, irmãos, nós queremos o bônus da graça para a nossa vida, mas temos uma tendência a fugir, a correr daquilo que são as responsabilidades da graça na nossa vida. A graça de Deus faz com que a gente exceda todas as coisas da religião. Essas coisas são boas, mas não têm capacidade de salvar a vida de ninguém. É sendo piedoso, gracioso, que nós poderemos então exceder todas essas questões das quais os fariseus eram perfeitos.
Repito, não é que eram ruins essas coisas. Pelo contrário, são exercícios excelentes na nossa vida cristã, na nossa vida eclesiástica, tá tudo certo. O problema é que se nós não excedermos isso, de maneira alguma entraremos no reino de Deus. Ou seja, meus irmãos, nós temos que fazer muito mais do que apenas cumprir uma lista comportamental eclesiástica evangélica, uma lista gospel de comportamento cristão. Ok, galera? E a dica cultural de hoje é uma banda raiz, hein, galera? Diretamente da Califórnia. Dá uma escutada nesse heavy metal aí. Se trata do Barren Cross, um dos primeiros discos da banda, o Rock for the King. Banda clássica aí do metal cristão, recomendadíssimo aí para quem curte o som do estilo do Iron Maiden, beleza, galera? Heavy metal tradicional, de muita qualidade. É isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, visite as nossas redes sociais. Até o próximo vídeo. Fique na paz, hein, galera? Tamo junto. Até depois do vídeo. É nóis.